Olá pessoal, como foi visto na primeira aula, nós falamos um pouco aí sobre o que é o treinamento baseado em velocidade, como essa abordagem ela surgiu aí diante do treinamento de força, sobretudo aí com algumas inquietações, alguns problemas que são demonstrados aí nos modelos tradicionais na prescrição aí do treinamento resistido. E para essa segunda aula, nós vamos falar um pouco aí sobre a relação carga-velocidade aplicada aí dentro do VBT. Então, de acordo com o que foi visto na primeira aula, a gente começa a se perguntar como o monitoramento da velocidade da barra pode ser usado aí na programação da intensidade e volume no programa aí de treinamento resistido, que foram aí os pontos principais e os principais problemas aí demonstrados quando relacionados aí com os modelos tradicionais aplicados ao treinamento de força. Então, existe uma relação aí entre carga e velocidade. Essa relação é muito evidente na literatura. É uma relação física, uma relação mecânica, que à medida que eu tenho um incremento de carga, ela é maior, essa velocidade ela tende a diminuir de forma não intencional. E ao contrário também é verdade, à medida que essa velocidade ela aumenta, a carga aí ela tende a ser diminuída. Então, partindo desse pressuposto, tem um estudo na literatura, um estudo clássico, que demonstra essa relação entre força e velocidade. Esse estudo ele é conduzido pelo principal grupo, na atualidade, aí, que investiga a temática VBT, comandado aí pelo professor Gonzalo Badillo, da Universidade de Pablo Lavide, na Espanha, e eles mostram essa relação entre força e velocidade. Então, à medida que há um incremento de carga, ou seja, uma resistência externa, e essa resistência externa ela precisa ser vencida e ela é aumentada, você precisa aí ter uma aplicação de força maior e, consequentemente, a velocidade, por mais que você tente aplicar a máxima intenção para mover aquela determinada carga, há uma redução não intencional dessa velocidade, porque existe essa relação. E quanto maior for a carga que você tende a deslocar, menor vai ser a sua velocidade. Então, nós temos aqui no eixo X um incremento de carga e no eixo Y parâmetros de velocidade aí, que é a velocidade média propulsiva, sendo uma aí das variáveis mais importantes dentro aí do treinamento baseado em velocidade. Então, cada pontinho desse aqui ilustrado, ele é uma tentativa. Então, foi realizado aqui um teste incremental e à medida que o sujeito ele se aproximava da sua do seu RM máximo ali, essa velocidade ela tende ali a diminuir. Então aqui foi um exercício do supino. Nesse outro gráfico aqui fica mais claro essa redução da velocidade à medida que a carga ela vai progredindo. Então, o interessante desse estudo é que a maioria desses sujeitos que realizaram esse teste, eles passaram por um período de intervenção durante algumas semanas. Tiveram aí cerca de 10% de incremento de força e retornaram a realizar esse teste. O interessante disso é que o resultado ele permaneceu. Então, existe essa relação carga-velocidade, ela não altera com o treinamento de força. Então, se existe essa relação entre carga e velocidade, força e velocidade, isso nos permite sair ali da premissa de prescrição através de percentuais de 1 RM. E eu começo a trabalhar com zonas de velocidade para determinar aí os parâmetros de intensidade. Então, eu mudo meu raciocínio do modelo tradicional e passo a pensar em prescrever a intensidade com bases em parâmetros de velocidade. Então, nesse sentido, se eu quero treinar com um foco, com um objetivo aqui, em desenvolver a força máxima do meu atleta, do meu aluno, se eu fosse adotar o modelo tradicional, eu iria trabalhar em zonas aqui de 90% a 100% do meu RM. Entretanto, na perspectiva do VBT, eu
esqueço isso daqui, esse parâmetro daqui de 90% a 100% de URM e passo a prescrever o meu treino com base em velocidade, ou seja, em parâmetros ali abaixo de 0,5 metros por segundo. Então, existe na literatura estudos que se propuseram aí a investigar e fazer essa comparação entre protocolos de treino aí baseado em velocidade com protocolos de treino aí nos modelos tradicionais de RM. Então, nesse estudo, foram divididos aí dois grupos, no qual um trabalhou na perspectiva de VBT e outro trabalhou com percentuais aí tradicional do modelo tradicional. Então, foram analisados a força máxima em 4 exercícios, agachamento, supino, overpress e deadlift. Então, os resultados mostram que apenas para o exercício de supino e agachamento, a abordagem VBT ela mostrou ganhos superiores de força máxima quando comparada com quem treinou com o modelo tradicional. Nos outros exercícios não foram vistas diferenças significativas. Além disso, quando foi analisado a potência aí dos sujeitos com salto contra movimento, apenas quem treinou utilizando a perspectiva do VBT teve um aumento de 5% para a potência dos sujeitos. Então, nesse estudo, os autores eles se propuseram a comparar aí, o treinamento resistido como uma forma de autorregulação com dois métodos, sendo um método subjetivo e um método objetivo. Esse método objetivo aqui foi aplicado através do método VBT. Então, foram 20 atletas aí de rugby, foram divididos aí em dois grupos que durante um período de 6 semanas realizaram aí um protocolo de treinamento, um baseado em velocidade, utilizando o VBT, e o outro utilizou de forma subjetiva a percepção subjetiva do esforço e a repetição de reserva. Então foi visto que os sujeitos que treinaram com a perspectiva do VBT, eles apresentaram aí melhores desempenho durante os testes que foram realizados no presente estudo, quando comparado com quem treinou com a percepção subjetiva do esforço. Ambos os grupos eles obtiveram aí melhoras significativas, entretanto, quem treinou com o VBT, essas melhoras elas foram aparentemente melhores. Mas pensando aí na parte prática aí da utilização do VBT, como a gente define aí o perfil força-velocidade. Então, pensando na parte prática aí do treinamento, geralmente esse perfil força-velocidade do indivíduo, ele é seguido aí de um teste incremental, no qual a gente utiliza aí 4 a 6 cargas incrementais para estabelecer esse perfil de força e velocidade. Então essas cargas elas variam com a intensidade aí, por exemplo, de 30 a 85%. Além disso, o número de repetições ele vai variando de acordo com cada carga incrementada para o protocolo, no qual cargas leves variam em 3 repetições, moderadas 2 repetições e uma carga mais alta de 1 repetição máxima. Então, o intervalo de descanso entre o teste incremental varia de 2 a 5 minutos, por exemplo. Então, seguindo as recomendações de como é feito aqui um protocolo de perfil força-velocidade, nesse exemplo aqui, nós utilizamos o exercício do supino para identificar o perfil força-velocidade do indivíduo. Então, aqui são as cargas incrementais, que varia aí de uma carga leve até uma carga alta, e a gente percebe que à medida que a gente vai incrementando o aumento dessas cargas, a velocidade tende a diminuir. E com isso a gente consegue aqui estabelecer parâmetros de velocidade no qual a gente quer que o indivíduo ele treine. Então, eu sei que para o indivíduo que vai desenvolver aqui força máxima, eu tenho que estabelecer zonas de velocidade de movimento a 0,35 metros por segundo.